Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos ver as características físico-hídricas do solo de uma forma agora prática, certo? Então eu vou demonstrar para vocês aqui como é que se comporta o solo quando ele recebe água. Para iniciar, vamos analisar logo a questão da textura do solo. Então lá naquele material que está na plataforma, nós abordamos que o solo ele tem diferentes texturas. Então um solo que tem uma textura mais fina, ele é um solo que tende a ser um solo mais pegajoso. Um solo que tem uma textura mais grossa, ele é um solo que ele não tende a ser tão pegajoso porque ele não consegue armazenar muita água, certo? Então é isso que a gente vai ver agora nessa prática que eu vou mostrar para vocês. Então nós temos aqui dois tipos de solo, certo? Um solo mais escuro, um solo que tem um teor de argila um pouco maior, e aqui um solo arenoso, onde praticamente nós só temos areia, certo? Eu vou colocar aqui a água para a gente analisar a textura desse solo. Então, isso vai ser uma prática que eu vou pedir para vocês fazerem em casa, certo? Na medida do possível, quem puder fazer isso em casa, ok? Então, olha só, este é um solo argiloso. Então, quando a gente coloca ele na mão, a gente sente aquela textura pegajosa, porque as partículas desse solo, elas são muito finas, certo? Em relação à areia, ela é muito fina. Então, quando você coloca água demais nesse tipo de solo, a própria planta ela tem até uma dificuldade de absorver essa água. O solo vai ficando mais compactado também, se tiver muito pisoteio. Então esse excesso de água ele é prejudicial nesse tipo de solo, ok? Agora vamos ver o solo mais arenoso. Então, a gente observa que a própria areia ela já tem essa característica de absorver a água com grande facilidade e essa água após ela vai infiltrando, permeando a areia. Então olha só. Então não tem essa textura, ela se solta com facilidade. Não tem essa textura de ser pegajosa. A gente amassa o torrão, mas ele se quebra com bastante facilidade. Então esse é um solo arenoso, é um solo que tem uma capacidade de armazenar água muito pequena, mas a água ela infiltra com bastante facilidade. Então para a planta, esse tipo de solo ele não é tão ideal, porque o solo ele funciona como um reservatório de água. Então a planta precisa absorver essa água que vai estar armazenada. Então o solo arenoso ele não vai deixar essa água ficar armazenada. Essa água ela vai infiltrar no perfil do solo com bastante facilidade e após um breve tempo, depois da aplicação da lâmina de irrigação, essa água ela vai ser direcionada para as camadas mais profundas, ficando aí praticamente indisponível para a planta absorver. Olá pessoal, nessa videoaula agora nós vamos fazer uma demonstração prática em relação à infiltração da água no solo, certo? Então nós vamos ver aqui dois tipos de solo, dois tipos bem divergentes, um solo mais argiloso e outro solo mais arenoso, e vamos ver como é que a água se infiltra como se fosse lá dentro do perfil do solo mesmo, ok? Então no solo mais arenoso, nós vimos que é um solo que tem uma grande quantidade de poros maiores, por isso que a água se infiltra com bastante facilidade. Enquanto que no solo mais argiloso, os poros são menores, então ele armazena mais água, mas a água ela infiltra com bastante dificuldade, certo? Então é isso que a gente vai ver nessa demonstração prática agora. Então eu tenho aqui dois tipos de solo e vou colocar a água simulando como se fosse o processo de infiltração lá no solo propriamente dito, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar ao mesmo tempo porque aí a gente vai ver quando essa água vai chegar lá embaixo em menos tempo. Vou saturar aqui em cima para que a água... Pronto, observamos que a areia, o solo mais arenoso, já começou o processo de drenagem aqui embaixo, certo? O solo argiloso começou a drenar agora, certo? Então nós temos aqui uma pequena quantidade dos dois tipos de solo, mas para vocês observarem o que é que acontece lá no campo.
Então, no solo que é arenoso, quando a gente começa a aplicar água, né, quando o operador lá do sistema de irrigação começa a operar esse sistema, né, numa maior intensidade, né, é um tipo de sistema que tem uma grande intensidade de aplicação, ou seja, ele aplica água em grande quantidade em um menor tempo. Se esse solo for um solo arenoso, ele até consegue, né, ter esse processo de infiltração acompanhando o processo de recepção dessa água, né, na medida que o sistema vai aplicando. Agora, se você tem um solo mais argiloso e aplica essa água através de um sistema que tem uma grande intensidade, né, ele aplica um grande volume de água naquele mesmo tempo, comparando com outro tipo de solo, então o comportamento vai ser totalmente diferente, certo? Essa água, com o tempo, vai começar a acumular em cima da superfície do solo, porque ela não vai conseguir penetrar aqui no perfil do solo, atravessar o perfil do solo na mesma velocidade que o solo argiloso, o solo arenoso. Então nós vimos que a água rapidinho drenou aqui no solo mais arenoso, enquanto no solo argiloso demorou um pouco mais, certo? Então a gente tem que ir lá no projeto de irrigação, já prever as características do solo, fazer o projeto de acordo com as recomendações técnicas para o tipo de solo específico, e na hora da operação a gente também tem que ter esse cuidado, porque se houver uma troca de um emissor, por exemplo, que não seja o indicado lá no projeto, né, se a gente tem um problema técnico ali de fazer alguma manutenção, algum reparo, e coloca outro tipo de emissor que não seja semelhante ao indicado no projeto, a gente vai terminar acarretando alguns problemas ali para aquele solo e também para aquela planta. Tá ok, pessoal? Então espero vocês aí nas próximas videoaulas. Até mais.